Inspirai-nos, nosso Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Todo mundo sabe o que Hitler fez durante o seu governo na Alemanha nazista. Seu legado de morte e destruição deve ser um dos assuntos mais bem documentados da história. Durante o seu governo, ele conseguiu convencer uma nação inteira a ideias absurdas, e com isso ele chega a uma conclusão mais absurda ainda, a de que a tal raça pura ariana era superior tanto no sentido moral, físico, quanto no sentido espiritual. E não é preciso ser negro, judeu, branco, pardo ou deficiente para ter certeza de que, independente do que você prega publicamente, na sua vida privada, nos seus pensamentos mais secretos, nos seus atos mais mesquinhos, nos seus sonhos mais irreais, invejosos e canalhas, você não passa de um mísero pecador como qualquer outra pessoa normal. E é assim desde que você se conhece por gente. Então, a ideia de que existe uma raça superior, forte, viril, imaculada, resiliente ao engano, à inveja e imune ao pecado, para qualquer pessoa sincera que conhece a si mesmo e se vê no próximo, essa ideia deveria ser tratada com o mais profundo desprezo. Mas por que isso não aconteceu? Por que tantas pessoas apoiaram a máquina de extermínio nazista? Em 17 de junho de 1936, Hitler centralizou todo o poder dos diferentes departamentos de polícia que existiam na Alemanha e na Prússia, colocando todos sob a responsabilidade da Gestapo. A lei que Hitler conseguiu passar agora dava carta branca para a Gestapo operar sem nenhuma restrição judicial. A partir desse momento, a Gestapo passou a ter acesso a todos os registros do governo para perseguir quem ela bem entendesse como opositor do regime, sem que nenhum dos outros poderes do Estado pudesse impedir ou supervisionar seu trabalho. Com praticamente poderes limitados e com informações sobre cada cidadão que vivia na Alemanha na época, todo mundo passou a viver em constante alerta, pois a qualquer momento uma denúncia anônima poderia colocar você em sérios problemas com a Gestapo. Apesar de ter poucos agentes, a Gestapo era muito efetiva contra seus opositores e judeus, pelo simples fato de que ela recebia inúmeras denúncias de pessoas anônimas, simpatizantes com o regime nazista ou não. Com um governo paranoico e brutal como o regime nazista, não existe espaço para neutralidade. Como a Gestapo tinha acesso a tudo, os pecados e delitos de cada cidadão estavam listados e acessíveis para qualquer líder local da Gestapo. A paranoia que antes estava na cabeça de Hitler e de membros do governo nazista se espalhou como fogo em palha seca, e agora todo mundo estava com pavor da Gestapo, que poderia aparecer na porta da sua casa e acabar levando você para a cadeia ou direto para o forno. A propaganda nazista gostava de dar a impressão de que os funcionários da Gestapo eram onipresentes, mas nada mais longe da verdade. Na realidade, o órgão era muito pequeno e o número de pessoas limitado. Em 1933, tinham apenas 1.000 funcionários, subindo para 6.500 em 1937 e para 15.000 no final de 1939. No final do ano de 1944, eles tinham por volta de 32.000 funcionários, incluindo a equipe de administradores. Por muitas vezes, os líderes e gestores da Gestapo reclamavam da falta de mão de obra. Mas pouco importava quantos funcionários a Gestapo tinha, pois a eficiência na perseguição contra católicos e judeus não se devia à quantidade de agentes, mas à invasão total da vida privada e também de denúncias anônimas que pessoas comuns faziam. Estimou-se que 26% dos casos da Gestapo partiram de denúncia de membros públicos, e ao passo que somente 15% tiveram origem de atividade de vigilância. As denúncias vinham de vários lugares, mas era raro um cidadão de classe alta ou média, instruído, dar parte de algum comportamento dissidente. Já de membros da classe média baixa e do proletariado, esses sim denunciavam com fervor seus vizinhos dissidentes. Aproximadamente 80% das denúncias vinham de homens e 20% das mulheres.
Em geral, as mulheres acusavam os maridos, parentes e vizinhos, tipicamente em situações domésticas. Os homens denunciavam mais em local de trabalho ou em ambientes públicos de lazer. Um estudo feito em 213 denúncias encontradas nos arquivos da Gestapo de Düsseldorf mostrou que 37% das pessoas denunciavam alguém só para resolver um conflito pessoal. Como raramente o denunciante sofria consequências por fazer acusações falsas, a deslealdade entre amigos e conhecidos era bem comum. A única chance que o acusado tinha de se livrar da falsa acusação era fazendo as autoridades desacreditarem do acusador. Ou seja, no regime nazista, se alguém te acusar de algo para a Gestapo, a melhor chance que você tem de se livrar da acusação é denunciando quem te denunciou. PC Siqueira foi um youtuber que fez muito sucesso há alguns anos atrás, sendo um dos pioneiros, pelo menos aqui no Brasil, do gênero vlog. O seu canal Mas Poxa Vida foi um sucesso entre os anos de 2010 e 2020, até ele ser acusado falsamente de ser pedófilo. O PC Siqueira entrou em um app de relacionamentos qualquer e começou a conversar com uma moça chamada Vanessa. Conversa vai, conversa vem com a tal Vanessa, ela acaba mandando a foto de uma menina. Veja bem, ele não pediu a foto, ele não tirou a foto e ele nem sabia de quem era a porcaria da foto. Ele só estava fazendo o tradicional sexting com a mulher que ele conheceu por um app e no meio da conversa, a maluca resolveu mandar a maldita foto para ele. Até hoje ninguém sabe quem é essa mulher. Ninguém sabe se nessa foto a menina estava realmente nua ou se a tal Vanessa tinha feito isso antes com outras pessoas, ou se era apenas um fake se passando por mulher. A Polícia Federal pegou todos os aparelhos eletrônicos do PC Siqueira e não acharam nada para incriminá-lo. Não acharam nenhuma pesquisa esquisita no Google que justificasse a ação. Não acharam nada, absolutamente nada. A maior prova de que PC Siqueira era pedófilo foi um áudio privado que ele mandou para um amigo que foi parar em um perfil no Twitter, onde a única coisa que ele confessa é que ficou de pau duro quando viu a tal menina na foto, durante o sexting com a tal Vanessa, que ninguém sabe quem é. Meio que eu devo ter, né, um traço disso, porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou aroused. Se ele só tivesse ignorado a mensagem, bloqueado a maluca e seguido com sua vida sem que nada tivesse acontecido, guardado aquele pecado para si sem compartilhá-lo com ninguém, nada teria acontecido. Mas não, ele foi tomado pela culpa e resolveu confessar o seu erro para um, entre aspas, amigo, que no mesmo momento o traiu, vazando a conversa para um perfil anônimo no Twitter. Eu não preciso de nada, eu preciso provavelmente morrer, porque esse estigma não sai nunca mais na vida de uma pessoa, eu acho. Ainda mais que a galera da internet já não é muito já chegada a mim, então isso daí nunca mais vai parar de ser usado contra mim. Eu vou perder todos os contratos, vou perder o dinheiro. Então eu acho que nas próximas 2 semanas aí saiu na Rafael. Isso foi mais que o suficiente para destruir a vida do PC Siqueira por completo. Hoje, com o uso constante de redes sociais, qualquer governo do planeta opera exatamente aos mesmos métodos e moldes da antiga Gestapo. Inúmeras vezes aqui no Brasil, juízes aceitaram prints de conversas no WhatsApp, posts feitos no Instagram, mesmo sabendo da alta probabilidade de falsificação de coisas tão etéreas como um print de conversa que você teve com alguém há 5 anos atrás e que nem se lembra mais. A invasão completa da vida privada se tornou uma regra. Nos relacionamentos atuais, os casais têm o péssimo hábito de vasculharem celulares um dos outros, procurando qualquer resquício de adultério ou coisa que valha a separação. E as pessoas ainda ficam muito surpresas quando acham. As mulheres reclamam quando o marido deu like em fotos de outras mulheres usando biquíni no Instagram, quando o cara entra em um site pornô, ou quando ele gasta R$50 apostando no seu time do coração, ou quando ele faz uma pesquisa esquisita no Google, ou até quando ele resolve pegar um caminho diferente quando volta para casa. Já que o Google History, o celular grava sua localização em tempo real,
e quem tiver a sua senha pode acompanhar onde você está o tempo todo. Então, se sua mulher ou desavença quiser, pode até pedir um histórico completo de cada passo que você deu, desde quando você tem um celular e uma conta Google. Todos os seus pecados são registrados, catalogados e são facilmente rastreáveis até pela sua esposa. Os Estados Unidos não só criou o mais perfeito sistema de vigilância em massa jamais vista na história da humanidade, mas instrumentalizou esse mesmo sistema de tal maneira que todo mundo que tenha um pouco de habilidade com o celular tem acesso aos pecados e segredos mais obscuros de amigos, vizinhos, parceiros, com pouca ou nenhuma dificuldade. E tudo isso sem que ninguém tenha acesso a nada de secreto e misterioso que o governo esteja fazendo. Ou seja, todos os erros, pecados, segredos e arrependimentos estão públicos para que todo mundo veja. Mas se você vazar algum documento da CIA que mostre crianças sendo mortas na porta de escola por ataques aéreos feitos e pagos pelo governo americano, você será condenado à morte. O governo rouba o seu dinheiro por meio de impostos, tem acesso a tudo que você tem, sabe o que você pensa por meio de algoritmos, faz lavagem cerebral, tem acesso a todas as informações e conversas privadas e fotos mais íntimas. Mas se você ousar invadir o sistema e ousá-lo usar contra membros do governo que te espiona, você simplesmente pode sumir ou ser condenado à morte ou prisão perpétua. Só um país que foi fundado por protestantes ou ateus tem a coragem de criar um sistema de vigilância e de controle tão satânico e paranoico como esse. O sacramento da confissão dentro da Igreja Católica é muito explícito quanto à invasão de privacidade. Idealmente, o padre mal sabe quem está do outro lado da tribuna do confessor. Ele não pode te julgar por nada que você tenha feito, por mais terrível que seja. A conversa entre vocês é extremamente privada e o padre está ali como um intercessor humano que media suas palavras com Jesus, que é onipresente e sabe melhor do que você onde, quando e por que você pecou. E a confissão não precisa e nem deve conter muitos detalhes, pois Deus já sabe tudo o que você passou e o padre está ali apenas para te dar o sacramento da absolvição. Já nas seitas protestantes, Lutero inaugurou a confissão pública, onde o pecador vai no meio de todo mundo e confessa seus pecados publicamente, para que todos possam ver e ouvir o arrependido falando sobre os seus segredos mais sombrios, mesquinhos e invejosos. Além de cantar rap, eu ainda era líder de uma facção no estado do Rio de Janeiro. Está aqui a sigla da facção. Comandei o Comando Vermelho no estado do Rio e comandei o primeiro comando da capital em São Paulo, com 141 homicídios nas costas. Fui condenado a 272 anos de cadeia. Tomei 32 tiros. Fui para dentro de uma geladeira. Fiquei morto 2 dias dentro da geladeira. Isso, na prática, garante que o pecador nunca fale a verdade e nunca se arrependa, seja pela vergonha de contar todos os seus pecados em público ou pelo medo de represálias e julgamentos vindos do pastor e de membros da comunidade. Não é à toa que a Gestapo perseguiu e massacrou padres da Igreja Católica e conseguiu um apoio considerável de pastores e de seitas protestantes. Para um católico, revelar o segredo de um irmão é imitar Judas, que traiu Jesus para os sumos sacerdotes. Já nas seitas protestantes, o fiel fica preso nas mãos do pastor, que tem todas as informações da sua vida privada, e não só ele, mas também de todos os membros da comunidade que se confessam publicamente. Membros de seitas protestantes são obrigados a mostrar o tempo todo virtudes que ele não tem, só para não ser perseguido dentro da própria comunidade. E a qualquer momento, o pastor ou algum membro da igreja pode soltar uma fofoca e acabar destruindo a vida do sujeito, exatamente do mesmo jeito que foi feito com o PC Siqueira. Foi assim que Jim Jones conseguiu escravizar mentalmente milhares de pessoas e obrigou todas elas a praticarem suicídio em massa. Em 2021, um sujeito chamado Mark notou algo de errado com seu filho. O pênis do menino estava inchado, gerando dor e desconforto para o garoto. O pai
Preocupado, pegou o celular e tirou fotos para documentar o problema e acompanhar a progressão. A esposa de Mark procurou aconselhamento por meio de videochamada com o médico da família, coisa que era complicado fazer pessoalmente porque era sábado e estava no meio do lockdown durante a pandemia de 2021. O médico pediu que ela enviasse as fotos para que ele pudesse fazer um diagnóstico e indicar o tratamento. O menino estava com uma infecção e foi tratado. 2 dias depois, o celular de Mark foi bloqueado e tudo que estava ligado à sua conta Google agora estava inacessível. O problema era que a vida inteira de Mark estava na mão do Google. Fotos da família, contatos de amigos, conversas de trabalho e até documentos importantes como extratos bancários e propostas de empréstimos. Agora estava tudo perdido. Mark até tentou recuperar a conta onde estava a sua vida inteira, mas os atendentes do Google não lhe deram ouvidos e tudo que estava lá simplesmente deixou de existir. Ele tentou entrar com o processo, mas o caso poderia escalar em uma investigação implacável que poderia fazer Mark e sua esposa perderem a guarda do seu filho. Depois dessa experiência, Mark aprendeu que não se deve usar o celular para tudo, por melhor que sejam suas intenções. Uma foto e uma conversa tirada de contexto podem acabar com a sua vida. Oi, como vai você?